Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana aqui junto com você, depois de uma Copa do Mundo que naturalmente atraiu as atenções dos noticiários no mundo inteiro e no Brasil não seria diferente. Mas depois da vitória da Espanha, algumas coisas muito importantes deveriam ser focalizadas e essas coisas não são pelos grandes veículos de comunicação. Ainda bem que nós temos esse espaço aqui, porque a gente vai jogando holofotes em cima de questões para além do futebol, que são muito importantes, são muito legais. Vou conversar com vocês sobre essas questões, sem, entretanto, esquecer as coisas que estão acontecendo aqui no mundo terreno, porque aqui no Brasil, o líder espiritual, constitucional, o conselheiro político do clã Bolsonaro, disse que, se encontrarem algum tipo de ladroagem no Flávio Bolsonaro, que ele desembarca da campanha de Flávio Bolsonaro. Ora, ora, ora. Estou me referindo ao senhor Silas Malafaia. Então, vou trazer aqui para ele alguns fatos, para ele rever a sua posição. Mas, ao que parece, ele está fazendo um discurso para a torcida, porque ele já afiançou a candidatura de Flávio Bolsonaro, colocando o próprio irmão no meio dessa fogueira. É, o irmão de Silas Malafaia. Ele tem um irmão e o irmão é deputado. Vocês vão saber dessa história aqui no nosso portal de agora. Antes de mais nada, é fundamental convidar você, que chegou agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha participar das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha. Muitas pessoas têm inscrito aqui para o nosso portal dizendo, olha, eu estou tendo dificuldade para acessar o seu vídeo, às vezes vem sem som, eu não consigo compartilhar, eu não consigo dar joinha. Gente, olha, a gente tem que insistir sempre com a ferramenta aqui. Às vezes você não consegue assistir um vídeo, mas consegue assistir o outro, porque a plataforma está criando alguns tipos de dificuldades para os canais progressistas, isso não é de hoje. Então, por isso é muito importante você apoiar o nosso portal de todas as formas que você puder, porque a gente consegue romper um pouco esses bloqueios dos algoritmos. Né? É assim que a gente está crescendo, é assim que a gente está fortalecendo uma caminhada muito importante aqui já para ir para o Congresso Nacional. Eu sempre gosto de frisar nessa abertura do nosso papo aqui, como é importante você ler o primeiro comentário, que tem ali o link para você participar aqui também efetivamente, e um link também que ofereceu alguns tipos de dificuldades, mas nós estamos indo também, tá bom, gente? Então, olha, muito obrigado por você estar aqui, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e vamos embora, tá bom? Começando então com os nossos temas aqui, com essa situação. Gente, de repente apareceu um personagem muito bonitinho, né? Que é o irmão do Dlamini Yamal, o campeão da Copa do Mundo, né? E tem coisas muito interessantes que eu quero ressaltar aqui com vocês. O primeiro foi isso, o menininho todo serelepe na comemoração, né? Todo serelepe ali, enfim, circulando com a maior desenvoltura no gramado. Esse menino, se começar a jogar bola, ele já nasce totalmente espiritualizado, né? Olha só, dando cambalhota, alegria. Aí o policial vai mexer com ele. Assim, ele roubou as atenções, muita gente ficou filmando. Eu já vi várias imagens de vários ângulos. Olha, o policial chega para ele e oferece o chapéu, aí bota o chapéu na cabeça do menino. Aí o menino aí, ele parece que não quer ser policial, não. Ele pega o chapeuzinho e devolve o policial. Mas, enfim, uma figuraça, né? O irmãozinho do Yamal. E aí acontece o seguinte: o Yamal é uma pessoa muito interessante. Eu não conhecia, eu comecei a pesquisar depois que eu vi algumas coisas relacionadas a ele e eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui foi uma cerimônia, né, da vitória do Barcelona e que ele viu uma pessoa com a bandeira da Palestina no meio da comemoração e ele pediu a bandeira da Palestina e a pessoa vem com a bandeira, dá para ele, e ele desfralda a bandeira da Palestina. Aliás, é um negócio muito interessante. Na Espanha, é muito comum você ver em algumas cidades pessoas colocando a bandeira da Palestina na janela, enfim, mostrando que essas pessoas têm uma consciência do que está acontecendo para além da Europa, para além da Espanha. E essas pessoas que cultuam uma diversidade, uma solidariedade, que percebem as atrocidades que o governo criminoso de Israel está fazendo contra o povo da Palestina, essas pessoas se manifestam. O Yamal é de origem muçulmana, os avós, enfim, os pais vieram de outras regiões, aquela região do norte da África. E chegaram muito cedo na Espanha, ele nasceu na Espanha, ele é um cidadão espanhol.
tem sofrido preconceitos também, gente, na mesma magnitude que o Vinícius Júnior sofre na Europa. E só que a gente acaba não percebendo isso. Teve um ranking que colocou o Yamal como a pessoa que mais sofreu ataques racistas, em segundo lugar o Vini Júnior e terceiro lugar o Mbappé da França, né? São coisas assim muito complicadas que acontecem para além do futebol. O primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, a propósito de ver os ataques que Yamal sofre, ele fez um pronunciamento muito interessante, né? É uma liderança política muito importante, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Vamos lá ver a fala dele aqui. ¿Qué hacemos con Estados Unidos? Eso para la derecha es malo. Ahora, si Ayuso va a México a insultar a los mexicanos, eso es bueno. Ele está falando aqui do comportamento desses governos de extrema-direita, né? Dos ataques que Trump tem feito ao México e outros países progressistas. ¿Pero qué clase de patriotismo es este? Ele até criticando, né? O que acontece, gente, em menor monta na Espanha, o que acontece no Brasil. Gente bajulando o Donald Trump o tempo todo. E ele fala, como é que pode essas pessoas aqui na Espanha dizerem que são patriotas, né? É um negócio confuso, né? Complicado. ¿Qué clase de patriotismo es este? Que, por cierto, estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a un futbolista, a Lamine Yamal. E aí ele fala, olha, patriotismo é mostrar o que faz esse Yamal, né, esse atleta. Você tem que mostrar aqui apoio à postura dele, à postura política. Que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. Menudos patriotas. Desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino y todo nuestro rechazo ante la violación de derechos humanos y la legalidad internacional que está perpetrando Netanyahu. Muito bacana ter gente que tem esse nível de consciência, né? Aqui é um documentário muito legal, gente, no canal chamado Negritude em Letras, que eu vou compartilhar com vocês esse trecho aqui falando do Yamal, do que ele representa, não só para os espanhóis jovens, mas para boa parte dos jovens do mundo inteiro. Orgulho de sua fé e reconheceu que o cântico não havia sido criado especificamente contra ele. Porque ele sofreu cânticos, quer dizer, ele sofreu não, a Espanha foi jogar contra o Egito e muita gente começou a entoar cânticos preconceituosos, isso não é amistoso, e contra muçulmanos. E ele, como é de origem muçulmana, ele também se declara muçulmano, ele se sentiu ofendido. Ainda assim, explicou que transformar uma religião em insulto era desrespeitoso e intolerável. E esse respeito e defesa às suas origens também aparece na forma como fala da mãe e da avó, reconhecendo o trabalho e os sacrifícios das mulheres da família. E também aparece na relação carinhosa com o irmão mais novo, Kane. Durante a Copa do Mundo de 2026, Kane viralizou nas arquibancadas por sua espontaneidade e pelo entusiasmo com que acompanhava o irmão. Em meio à pressão de uma competição mundial, Yamal aparecia abraçando o menino, carregando-o no colo e dividindo com ele momentos que poderiam ser apenas seus. E essa relação revela algo importante. Yamal não parece enxergar sua conquista como uma vitória individual. O sucesso também serve para proporcionar à família uma vida diferente daquela que ele conheceu na infância. O irmão mais novo representa justamente essa mudança, uma nova geração que pode crescer com mais segurança e oportunidades, mas o jogador também inspira porque apresenta aos meninos outra maneira de compreender a força e a masculinidade. Em uma época em que... Gente, eu vou deixar esse vídeo também na descrição do nosso vídeo aqui, porque é muito interessante, né, essa abordagem. Um outro atleta, o Nico Williams, também que é de origem africana, mas nascido na Espanha, ele pegou a medalha dele e foi dar para a mãe. Deixa eu tirar o áudio aqui, porque a musiquinha às vezes cai no bloqueio aqui da plataforma, né? E ele fala, olha, a minha mãe atravessou o Saara grávida de mim, né? Então eu devo tudo a ela, enfim. Gente, é muito interessante. A vitória da Espanha, para muitos espanhóis, representou também a vitória da diversidade, do respeito, enfim, de um novo modelo de sociedade mais solidária que o mundo inteiro deveria ter,
ou deveria pelo menos respeitar. Aqui é o ator Javier Bardem, também fazendo... I love you, hermano. Stay with Palestine. Stay with Palestine. Ele se posiciona também a favor ou contra, né, as coisas que acontecem contra o povo da Palestina. Né? Muito interessante, são coisas para além do futebol. Bom, aqui no Brasil, os editoriais de jornalões já sabem que o Flávio Bolsonaro é um produto estragado. E já estão pensando aqui como é que substitui essa criatura. O Estadão veio com esse editorial nessa segunda. Uma chance de ouro para a direita. Diante das dificuldades de Flávio nas pesquisas, abre-se uma nova oportunidade para que a direita se afaste dos bolsonaros e articule uma alternativa real a Lula, antes que seja tarde. Olha, o tempo está correndo, né, para a direita, ou contra a direita. O único motivo que pode fazer Malafaia abandonar Flávio Bolsonaro na eleição, o único motivo seria encontrar alguma falcatrua de Flávio Bolsonaro. Olha, Socilas, o senhor tá meio desfocalizado, o senhor tem muito má fé, né? O senhor está com a memória fraca? Vamos refrescar a sua memória aqui. E aí o seguinte, por que o senhor Silas Malafaia ele está tão empenhado nessa jornada do Flávio, né? O ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? É porque ele colocou o irmão dele, o senhor Samuel Malafaia, na chapa ao Senado, como suplente do Portinho, que é aquele que sobrou depois de que um indicado pelo Flávio Bolsonaro teve problema com a polícia, e o outro que foi indicado que vai ser preso, e outro que estava totalmente em desgraça, que colocou a mãe no meio do bolo, e aí sobrou o Portinho, o último dos moicanos no meio dessa história. E aí, ao invés de colocar a mãe de Flávio Bolsonaro, colocou o irmão de Silas Malafaia, o senhor Samuel Malafaia. E aí, senhor Silas Malafaia, tô vendo que o senhor tem interesse na brincadeira, né? Colocou o irmão no meio dessa história. Mas se o senhor não tem informações, vou colocar aqui no nosso vídeo essa matéria aqui que tem coisas muito interessantes. O senhor que sabe que houve a multiplicação de pães e a multiplicação de peixes na Bíblia, pois é, o Flávio Bolsonaro conseguiu fazer a multiplicação de envelopes com dinheiro, sem origem, né? É um negócio incrível, né? O senhor deveria ficar um pouco desconfiado com isso, né? A matéria é essa aqui, ó. O Jornal Nacional teve acesso aos extratos bancários da quebra de sigilo da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Os dados mostram depósitos em dinheiro vivo sucessivos, com o mesmo valor. A reportagem é do Arthur Guimarães, do Felipe Grandini e do Paulo Renato Soares. O documento revela as movimentações bancárias da loja do senador de março de 2015 a dezembro de 2018. O Jornal Nacional fez um cruzamento dos dados. Chama atenção a quantidade de depósitos em dinheiro vivo na conta da franquia, feitos de maneira fracionada, e muitos com valores redondos. Foram 63 depósitos de R$ 1.500 em espécie. Ô, senhor Silas, o senhor consegue explicar isso aí? Vamos ter mais. 63 de 2.000 e 74 de 3.000 reais. Eu acho que nem na igreja do senhor Silas, o único fiel faz esse tipo de depósito, né? Ou vários fiéis, né? Em caixa eletrônico, né? Para sua igreja, né? Mas para a loja de chocolates do Flávio Bolsonaro, a coisa choveu, 1.512 depósitos. A tabela mostra que desses de 3.000, 12 depósitos foram na boca do caixa e 62 no terminal de autoatendimento. Nesse tipo de depósito é usado um envelope. O banco onde a loja tem conta só aceita 50 notas por envelope e total máximo em cada um de R$ 3.000. A quebra do sigilo, autorizada pela Justiça, revela que em muitos dias a loja teve que repetir a operação várias vezes. Em 12 datas diferentes, foram vários depósitos de R$ 3.000 no mesmo dia. Pelo documento da investigação, em 28 de novembro de 2016, por exemplo, foram 7 depósitos fracionados de R$ 3.000, R$ 21.000. Senhor Silas, que loja de chocolates ou que loja no Brasil, que loja recebe depósitos em envelopes com dinheiro dentro, né? Então, o senhor tem dúvidas aí? Se o Ministério Público está afirmando que Flávio Bolsonaro era um ladrão ou não, o senhor deveria pelo menos ter mais responsabilidade, não colocar o irmão, né, junto com alguém com essa ficha corrida.
Gente, mais uma vez, obrigado a vocês que estão apoiando aqui o nosso portal, apoiando a nossa trajetória aqui. De ontem para hoje, esse link aqui ficou com bloqueio, muita gente não conseguiu participar, mas vou colocar sempre aqui no primeiro comentário, tá? Nós já estamos incomodando algumas pessoas aí, nós vamos incomodar seriamente algumas criaturas e vamos cobrar muitas instituições. Tem coisas aqui no nosso país que a gente não pode deixar esquecer, não. Eu não me esqueci das mortes na Covid, não. Sou Paulo Gonet, o senhor vai ser muito cobrado, senhor Gonet. Pode ir preparando a sua orelhinha aí, porque se eu chegar lá, o senhor vai ter que escutar e, mais do que isso, o senhor vai ter que trabalhar. O senhor vai ter que mostrar para a sociedade se o Brasil é um país que protege genocidas ou um país que tem memória e que não deixa esses crimes passarem em brancas nuvens, né? Fico por aqui, um grande abraço, apoia nosso portal, apoia a nossa jornada. Primeiro comentário, tá legal? Um grande abraço, tchau.